Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Evidência na TV, aqui pela Masper TV, pelo 575, pela Parabólica Digital Brasileira, com um sinal aberto via satélite para todo o país e também aí pelo 520, aqui para mais de 11 milhões de gaúchos no Rio Grande do Sul e para toda a galáxia na plataforma digital de sua preferência. Lembrando que o programa Em Evidência na TV tem o patrocínio e o apoio de CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac. Mais da metade dos municípios do Rio Grande do Sul já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade. Sinterg, Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Rio Grande do Sul. E SPO Tecnologia, você tem que conhecer a Suzy, a inteligência artificial da SPO Tecnologia, que zera faltas em consultas e redefine o cuidado na saúde do seu município. Você também pode nos acompanhar no nosso canal no YouTube, se inscreve lá, ativa a notificação, dá aquele legal pra gente e tem o nosso perfil no Instagram, principalmente com os bastidores aqui do programa. Lembrando também que o Revista em Evidência na TV tem o apoio aí da nossa querida FAMURS, a Federação dos Municípios, a Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, porque quando o município se fortalece, todo mundo cresce. Hoje estou recebendo aqui uma figura querida, um amigo, já tive a honra e o prazer de entrevistar, Gilson Consati, que é presidente da União dos Vereadores do Brasil. Presidente, seja muito bem-vindo, prazer em revê-lo e a gente conversar mais uma vez. Todo meu, prazer muito grande estar aqui mais uma vez contigo nesse programa Em Evidência na TV do nosso querido Lúcio, da Revista Evidência, que é realmente uma revista diferente, diferenciada em termos de Brasil. Uma satisfação grande. Obrigado, presidente. Começando, falando sobre aí a instituição, a gente tem aí a União dos Vereadores Brasileiros, Como é que o senhor avalia esse momento, o legislativo municipal no país? Estamos à beira aí das eleições, Como é que o senhor avalia o papel das câmaras municipais no Brasil hoje? O papel das câmaras municipais é fundamental para a estrutura da democracia no país. Eu sempre digo, o vereador é a base da democracia e nós precisamos sempre estar nessa representação da coletividade nos parlamentos municipais, entregando para essa sociedade. O momento atual do país, nós vivemos uma pré-eleição, onde temos candidaturas que estão liderando as pesquisas de extremos, tanto da direita quanto da esquerda, e o parlamento ele vem muitas vezes nesse reflexo, infelizmente. Então, nós trabalhamos, a UVB trabalha para que se tenha o equilíbrio entre os membros do poder de uma cidade, numa Câmara de Vereadores, que tenha esse respeito entre cada um, para nós fazermos o que nós temos que fazer, as nossas obrigações, as nossas atribuições e o melhor resultado para a nossa sociedade. Esse é o papel que nós vendemos para os vereadores, Levamos os vereadores através das nossas manifestações, das nossas atitudes como entidade, que é importante, e dizer a importância que é a UVB. A UVB ela está em todos os municípios brasileiros e precisa ser esse norte aos parlamentares municipais que fazem a diferença na vida de cada cidadão e cada cidadã. Com certeza, presidente. E também eu vejo que a UVB tem defendido aí o fortalecimento institucional das câmaras municipais, no sentido da questão ali do executivo, da relação com o executivo para comandar um município, Essa harmonia, independente de você ter na Câmara a oposição e a situação, presidente? Aquilo que eu digo, tem que ter um equilíbrio. O equilíbrio e o respeito. O respeito é saber cada um no seu quadrado, o executivo com as suas atribuições e funções, o legislativo com as suas funções e atribuições, mas com interesse geral, como um cidadão. Que é entregar melhor qualidade de vida, melhores serviços públicos municipais para o cidadão.
porque esse é o principal interesse, tanto do Executivo quanto do Legislativo, é melhorar a vida das pessoas. Então, nesse sentido é que nós trabalhamos também para que se entenda cada vez mais isso, independente de lado que eu esteja, se eu estou da situação ou da oposição dentro do município, mas eu tenho que pensar no cidadão que mora lá e está precisando do poder público para melhorar a sua qualidade de vida, do seu bairro, da sua comunidade e, acima de tudo, do município para desenvolver em todos os sentidos. Então, nós precisamos, sim, dessa harmonia, essa independência de poderes, cada um nas suas atribuições, mas tem que ter, sem sombra de dúvida, a harmonia para que nós consigamos realmente entregar os melhores resultados. Essa questão da autonomia, né, dos papéis, presidente, eu acho muito importante, né, porque às vezes quando a Câmara fica, a gente teve aqui em Porto Alegre, por exemplo, né, depois eu vou querer que o vereador fale do local também, da vereança e tal, da cidade, tivemos a briga do plano diretor, e aí a Câmara acaba perdendo a força, ficando enfraquecida, não se chega a um acordo, de uma discussão importante para o município, para a cidade, acaba se desentendendo com o Executivo, e muitas vezes o Executivo, não estou dizendo que um tem que ser mais que o outro, exatamente como o presidente está falando, no equilíbrio, mas aí o Executivo acaba virando protagonista em questões que a Câmara Municipal, que os vereadores... Que a Câmara perde a oportunidade desse protagonismo. Ficam discutindo ideologias, ficam discutindo picuinhas e não se olha o macro. E quando nós estamos num mandato, nós temos que olhar o pequeno, sim, o mínimo detalhe, mas olhar muito maior, olhar o desenvolvimento, o que se quer no futuro, o que eu penso para o meu município daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, porque essa é a minha passagem no parlamento, eu tenho que deixar um legado. Então, o legado é discutir e ser o protagonista de algumas ações dentro do mandato para que a sociedade seja a grande beneficiária, não a corrente A ou a corrente B política que nós temos num parlamento ou numa cidade. Então, nesse sentido, a UVB é muito tranquila nisso. Eu sempre digo que a UVB é plural e tem que ser. Todos Sim. Nós temos os nossos partidos políticos, eu tenho o meu partido político, sou vereador, sou oposição no meu município, mas nem por isso eu não tenho que ter o respeito e entender que nós precisamos de todos e todos precisam da gente, porque é nessa união nós só vamos conseguir dentro do parlamento, dentro de uma Câmara de Vereadores ou dentro de um município. O melhor resultado é quando tiver harmonia, respeito. Pode ter diferenças de pensamentos, mas tem que chegar no equilíbrio, tem que ter o equilíbrio. E esse equilíbrio é que falta muitas vezes nas câmaras de vereadores e as câmaras perdem a grande oportunidade de ser o protagonista. Fica a dica, temos 497 somente no Rio Grande do Sul. Presidente, a gente tem 5 minutos, quando o papo tá bom, o tempo voa. Nesses 5 minutinhos, vamos conhecer o Gilson Conzatti aqui, para o pessoal que está nos acompanhando. É vereador de onde? Contar um pouquinho da vida do presidente da UVB. Eu estou no 5º mandato de vereador em Iraí. 5º mandato? Fui 5 vezes presidente da Câmara lá no município. Fui 8 anos vereador no município de Encantado. Então, essa semana eu postei uma foto minha e do Pedro Simão, de 82, ou seja, 44 anos. Eu tive uma foto com o Pedro Simão. No município de Encantado. De Encantado. E agora vereador 5 vezes? Agora em Iraí. E eu fui de 97 a 2000 em Encantado, depois eu passei para ele, fiquei 8 anos fora do parlamento e voltei para Iraí. Né? E hoje estou voltando politicamente para Encantado na próxima eleição de 2028. Se eu vou ser candidato ou não, é outra situação, mas eu estarei com o domicílio eleitoral em Encantado. Então eu já fui presidente de Grêmio Estudantil, fui presidente de juventude de partido, participei de várias ações aí, sempre gostei da política, aprendi com meu pai. E eu sempre dizia para ele, ele era o culpado, porque me fez gostar de política, e política é uma cachaça, né? E tu procura sempre fazer o bem para as pessoas, e muitas vezes tu deixa a tua vida de lado
e para pensar nos outros, né? Mas é assim, é o espírito comunitário, o espírito de coletivo que eu aprendi isso, gostei. Nós somos 3 irmãos, só eu que militei politicamente, meu irmão é mais bastidor, mas o que botou a cara sempre fui eu aí, e participei das eleições e participo, e eu acho que tenho contribuído tanto em Encantado quanto em Iraí. Que maravilha. A formação é de advogado? Eu sou advogado. Formado em Direito? Sou formado em Direito. Aonde? Na Unicinos. Na Unicinos, eu comecei... Tudo programado, me formei em janeiro de 93, quando eu assumi a Câmara de Vereadores. Eu falei 97, já foi em 93 que eu assumi a primeira vez como vereador. 93 a 2000 em Encantado. Que maravilha. E aí eu fiz tudo, fiz o meu trabalho de conclusão, tudo no período da eleição, para eu chegar, olha como é a coisa, eu queria ser vereador, mas eu queria estar formado em Direito, tanto que eu exerci 2 anos e meio a advocacia, depois hoje eu estou no ramo empresarial, mas eu queria ter conhecimento jurídico para representar a sociedade na Câmara de Vereadores. Faz toda a diferença. A gente já está terminando aqui, então, né? Deixa eu só apresentar aqui a revista Jurídica em Evidência. Olha aqui que espetáculo, com o meu xará Cláudio Lamaque, que já foi presidente falando em direito, já foi presidente advogado, presidente da OAB aqui do Estado, presidente da OAB Nacional. E dentro aqui, nós temos aqui 2 páginas, né, aí dedicadas às entidades que já participaram aqui da revista em Evidência. E eu tive o prazer de fazer a entrevista com todos aqui, Federação, FEComércio, CREMERS, a UVB, aqui com o Gilson, que está aqui com a gente aqui nessa entrevista de hoje, né? A OAB, o Leonardo Lamaque, o Cláudio Lamaque, a CREMERS ali com o Eduardo Trindade, meu querido amigo Marcelo Arruda, quando era presidente da FAMURS, o Simers, né? O Marcelo Matias, todo mundo aqui, Luiz Carlos Bom, já tive o prazer de entrevistar toda essa galera. E aqui a revista Jurídica, com Cláudio Lamaque na capa, traz aí 2 páginas com todas as entidades que participam aqui da revista Jurídica em Evidência, né? E da revista em Evidência. Muito bacana mesmo. Parabéns aí ao Lúcio pela revista, tá? Muito legal mesmo, muito bacana, cada vez com mais qualidade, cada vez melhor. Eu que sou formado em publicidade e propaganda da época de gráfico, né? Não tinha nada de celular, de computador, era tudo gráfico, era propaganda de jornal, de revista, e aí então eu aprendi a gostar muito da parte gráfica, e a gente vê o trabalho que é e como é trabalhoso ter uma revista de qualidade. Então parabéns aí a essa edição histórica, essa nova edição, né, jurídica da revista em Evidência. Muito bacana mesmo. A gente vai fazer um intervalo, estamos entrevistando hoje Gilson Conzatti, presidente da UVB, né, da União dos Vereadores do Brasil, aí falando sobre política, sobre a entidade e muito mais, e municipalismo. A gente já volta em seguidinha no Instante Só. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, sempre agradecendo a sua companhia e o seu carinho aqui pelo 575, pela Parabólica Digital Brasileira, com o sinal aberto via satélite para todo o Brasil, né? Obrigado pelas mensagens de carinho aqui que a gente recebe aqui de todos os cantos do país. Também aqui para o Rio Grande do Sul, pelo 520, para mais de 11 milhões de gaúchos aqui para todo o interior do Rio Grande do Sul e na plataforma digital de sua preferência. Lembrando, né, que a revista, que o programa Em Evidência na TV, né, tem sempre aí o apoio e o patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac, mais da metade dos municípios do Rio Grande do Sul já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac, Iceberg Comunicação, muito além do que se vê em estratégia de comunicação para a política de verdade, Sinterg, Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Rio Grande do Sul, e SPO Tecnologia, conheça a Suzy. Olha aqui, ó, a inteligência artificial da SPO Tecnologia, que zera faltas
em consultas e redefine o cuidado na saúde do seu município. Lembrando sempre que a gente também tem o apoio da FAMURS, a Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul. Um abraço para a nossa querida FAMURS. Hoje, no programa de hoje, conversando com Gilson Conzatti, né, presidente da União dos Vereadores do Brasil, sobre principalmente a importância, né, das câmaras municipais e a importância aí da UVB nessa construção, né, mantendo aí esse protagonismo das câmaras municipais. Aliás, inclusive o presidente costuma dizer, né, que carinhosamente, mas com uma pontada de crítica, né, que a Câmara Municipal não pode ser um puxadinho da Prefeitura, né, presidente? Não deveria, não deveria ser, o que nós falávamos no bloco anterior, né? A Câmara tem que ter a sua independência, tem que ter as suas convicções, sim, cada parlamentar, mas tem que saber que o Executivo tem as suas atribuições, as suas funções de executar, né, de fazer as coisas acontecerem através daqueles projetos, daquelas peças orçamentárias que o Poder Legislativo tem, né? Então, o Poder Legislativo ele tem um poder de aprovar os projetos para dar condição ao Executivo executar, né? E também algumas ações internas dentro do município que a Câmara tem autonomia em fazer. Principalmente a audiências públicas, por exemplo, Sim. que eu coloco, deveria ter mais audiências públicas nas câmaras de vereadores, chamar a sociedade para saber o que está acontecendo, porque muitas vezes tu acompanha pela rede social ou acompanha pela imprensa, mas o voto do vereador ele vai mudar a vida das pessoas, para melhor ou para pior, depende de como ele vota. Né? Então, e muitas vezes uma Câmara que é atrelada ao Executivo, que tem a sua ampla maioria ligada ao Executivo, que esse Executivo tem domínio sobre o Parlamento, perde o sentido muitas vezes. Né? Por quê? Porque a Câmara precisa ter a sua autonomia, a sua liberdade de discutir e modificar as leis. É para isso que eu fui eleito. Eu fui eleito para fiscalizar os atos do Poder Executivo e para fazer ou modificar e alterar as leis no âmbito do município. Agora, se eu não fizer isso, se eu ficar lá só fazendo discurso na tribuna, eu não vou melhorar a vida das pessoas, eu não vou diminuir as diferenças no meu município, eu não vou buscar o desenvolvimento, eu vou fazer discurso. Mas o discurso só sem a ação não vai dar resultado nem para mim, como parlamentar, e muito menos para quem me elegeu, aquele cidadão que hoje acredita que a Câmara pode fazer a diferença se eu não fizer o meu papel como parlamentar, como membro do Poder Legislativo, independente do Poder Executivo. Eu, como cidadão, agradeço, viu? Porque nós não temos que brigar, nós não temos que ser inimigo do Executivo, pelo contrário, tem que ter harmonia, mas tem que saber cada um o que faz e o que o Executivo faz é o Executivo, o que o Legislativo faz é o Legislativo. Porque se eu quisesse ser prefeito, eu vou ser candidato a prefeito, se é para fazer as atribuições do prefeito. Agora, ou se eu quiser ser submetido às ordens do Executivo, eu vou deixar meu mandato para virar secretário do prefeito. Também. Quer ser servidor do prefeito? Ou faz um concurso na prefeitura, vai trabalhar de cargo em comissão, vira secretário. Tem para todos os gostos. Agora, quando eu estou na cadeira de vereador, eu tenho que saber que essa cadeira é sagrada, é para as minhas atribuições, minhas funções que a população me colocou aí, que tem várias funções, mas as principais é fiscalizar e fazer as leis no âmbito do município. Então, nesse sentido, eu não posso trair a minha população e dizer assim, não, o prefeito não quer que eu vote esse projeto, o prefeito não quer que eu apresente. Como prefeito? E eu vou te dar um exemplo. O meu pai era prefeito e eu vereador, líder do governo dele, isso foi em 1993, primeiro ano que eu fui vereador, e o pai era prefeito. Nós votamos por unanimidade contra o prefeito. Eu, filho do prefeito, líder do prefeito, e nós tínhamos maioria absoluta lá na Câmara, votamos todo contra. Sabe para quê? Para dizer para o prefeito, a prefeitura é lá que o senhor manda,
Aqui, quem manda são os vereadores. Então, não queira botar ordem aqui, querer impor, porque não vai levar. No diálogo, beleza, na conversa, beleza. Agora, não vem dizer, então nós votamos só para mandar um recado. Para mim, na época, foi bom, porque eu, visto como filho do preferido, votei, digo, ó, tem independência, o guri tem independência lá. Sim. Na época era o guri, né? Sim. Agora não, sendo. Agora estou quase idoso. Mas assim, ó, mostrei que nós éramos independentes. Foi para isso que eu estudei. Eu falei há pouco que eu me formei em Direito para ser vereador. Quer dizer, aí eu não vou exercer na plenitude o meu papel de vereador, não. Executivo lá, legislativo aqui, vamos trabalhar em conjunto, mas cada um no seu quadrado. Que maravilha. Inclusive, presidente, vou perguntar, né, no bloco anterior, o presidente justamente comentava sobre isso, né, experiência como vereador no 5º mandato lá em Iraí e formado em advocacia, e na condução, né, como presidente da UVB, né, em nível nacional. Essa formação jurídica e essa vereança ajudam nessa presidência? Com certeza. Toda ajuda em todos os sentidos, né? Porque, como eu dizia, a UVB ela é plural, a UVB ela tem todas as matizes políticas, né? E então tu tem que ter um equilíbrio também, tu tem que saber tratar todos iguais, mesmo com as diferenças. Olha que interessante. Olha, bacana, né? Isso é que nem pai com os filhos. Então tem que ser, por quê? Porque, e muitas vezes... Mesmo assim, as pessoas, depende de quem subia no palco, lá me chamavam de direita, outros chamavam de esquerda, o presidente, eu não sei o quê, mas eu sempre tive o equilíbrio de dar palco para todo mundo e respeitar todas as opiniões diferentes. E com isso nós conseguimos mostrar para os vereadores a importância de ter esse equilíbrio, vamos chamar de equilíbrio, eu estou usando muito essa palavra, mas é para as pessoas entenderem bem, para entender que nós temos que ter, não podemos nem ser só isso, nem só aquilo, nós temos que ter, quem está na condição de uma entidade como essa, que tem todas as matizes políticas, todos os pensamentos políticos, nós temos que ter esse entendimento, e eu acho que os mandatos me deram a experiência, né? A experiência tanto no meio acadêmico da minha formação e também dos mandatos que eu já atuei várias vezes. Já fui presidente da Câmara, já fui, e provavelmente ano que vem, 2027, serei novamente presidente de Câmara no município de Iraí para encerrar a minha passagem política pela cidade, que depois eu provavelmente vou voltar politicamente para Encantado, mas dizer o seguinte, nós temos que ter esse equilíbrio. E para isso faz a diferença a experiência, faz a diferença a capacitação, porque também a gente tem que buscar, eu como dirigente de uma entidade, eu tenho que saber o que está acontecendo, eu tenho que me informar sobre o que está acontecendo para discutir os vários assuntos e até para argumentar. Pois são 5.000 e poucos municípios? São 5.569 municípios e são mais de 58.400 vereadores, né? Então, claro que eu não falei com todos ao mesmo tempo, mas eu já falei com a grande maioria, porque eu viajo muito. Essa semana estou indo para São Paulo. Semana que vem eu vou para São Paulo também, de novo para o interior de São Paulo, depois vou para Pernambuco. Na outra semana eu já vou estar lá em Aracaju. Então a gente vai andando. Não cansa? Não cansa porque é uma missão. Cansa, sim. Mas semana passada eu estive uma semana inteira em Portugal, também numa missão que nós criamos, uma missão internacional. Foi fantástica. Para buscar essa capacitação, nós já vamos trazer o pessoal de Portugal de uma cidade chamada Guimarães, que é a capital verde da Europa, esse ano 2026. O ano que vem eles estarão aqui com a gente no Brasil para levar aos prefeitos, aos executivos e legislativos, as experiências de sustentabilidade que estão usando na Europa para a gente tentar passar aqui para os nossos municípios. Quer ver que bacana? Já está terminando o bloco de novo, presidente Gilson. Que bacana a gente falar sobre administração, né? Explicar para o pessoal aí a função da UVB, a função das câmaras municipais, a relação com o executivo da prefeitura. E para vocês terem uma ideia, como o papo tá bom, a gente não falou ainda, não sei ainda, o partido do Gilson.
Quer dizer, uma coisa é falar, né, de politicagem, outra coisa é falar de política, né? Não falando, vou perguntar qual é o partido, se é o mesmo dessa carreira desde o início, por favor, para a gente terminar esse bloquinho para o pessoal que está em casa, Gilson. E assim os vereadores do Brasil não sabem o meu partido também. Porque não é isso, inclusive, né? eu cuido nas minhas redes sociais, lá na eleição, que eu coloco, claro, Sim, né? sim. Mas, assim, ó, eu procuro ter essa... Personalizar, né? esse cuidado, porque eu sou, além de vereador, no meu município tem minhas posições, mas eu sou um representante de um todo, né? De um colegiado todo. Eu sou do MDB. Fui eleito pelo MDB pelo PMDB em 92 e desde lá eu continuo no mesmo partido hoje, MDB. Um dos partidos mais antigos, né, que a gente tem aí, né? Fazia oposição lá, Arena, quem é? A Arena e MDB. Eu sou a minha primeira eleição que eu participei com o meu pai era candidato a deputado, isso eu tinha 8 anos de idade, foi a minha primeira eleição. Era Arena e MDB. Isso aí. Depois, aí veio o PDS, veio o MDB, mas aí teve o voto dos candidatos a prefeito na sublegenda. Acho que tinha 3 candidatos de um partido, e eu sei que teve uma época que só não, era Arena ainda, só a Arena botou 2 candidatos a prefeito e candidato, depois daí veio o PDS, teve 3 candidatos do PDS e 3 do MDB a prefeito lá. Antes disso eram os biônicos. Daí, isso, né? Os candidatos... Quiraí até 82 continuou sendo indicado pelo governo do Estado o prefeito municipal. Eu não peguei essa época, foi meu pai que me contou isso tudo, viu? Eu não tinha nem nascido nessa época ainda. Mas olha aqui, para terminar esse bloco, eu quero falar do Opinião. Aqui a gente tem uma publicação, eu falava sobre a questão, né, dos trabalhos gráficos aí, né? A gente tem aí um belíssimo jornal, o Opinião aqui, né, com fotos coloridas, hein, gente? Que bacana esse Opinião. Tem 55 anos a história desse jornal. É? Isso aí. 55 anos lá de... Dia 21 de agosto vai ter a festa do Opinião de 55 anos. É de Encantado. De Encantado, mais de meio século. Nós temos toda a história de Encantado, daquela região impressa alta, aqui. Impressa em todos os jornais que tem lá. Então, se buscando um apanhado aí para contar a história da região do Vale do Taquari, principalmente a região alta, apesar que esse jornal ele circulou de Taquari a Guaporé. E a Arvorezinha pegou todos os municípios no passado, agora diminuiu. Mas é um jornal que tem a história de uma região toda. Eu sou suspeito, né? Porque eu gosto dessas coisas. Bom, vamos fazer um intervalo, mas não sabia que tem mais um bloquinho aí, né? Pra gente conseguir falando sobre política, sobre o UVB e muito mais. A gente já volta a essa história. De volta com o programa Em Evidência na TV, aqui pela Masper TV. Se você se conectou agora, seja muito bem-vindo pelo 575, pela Parabólica Digital Brasileira, com sinal aberto via satélite para todo o país. Também pelo 520, né, pela Claro TV para mais de 11 milhões de gaúchos e na plataforma digital de sua preferência. Lembrando sempre que o programa Em Evidência na TV tem o apoio e o patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac, mais da metade dos municípios do Rio Grande do Sul já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac, Iceberg Comunicação, muito além do que se vê estratégia de comunicação para a política de verdade, Sinterg, Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Rio Grande do Sul, e a SPO Tecnologia. Você tem que conhecer a Suzy, que é a inteligência artificial da SPO Tecnologia, que zera faltas em consultas e redefine o cuidado na saúde do seu município, né? Lembrando que a gente tem o apoio da FAMURS também, a Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, nossa querida FAMURS, e você pode acompanhar a gente lá no nosso canal no YouTube também, Revista em Evidência, e também lá o nosso perfil no Instagram, principalmente com os bastidores. Hoje estou entrevistando Gilson Conzatti, presidente da UVB, a Associação dos Vereadores do Brasil, da União dos Vereadores do Brasil, desculpe. E eu quero mostrar aqui uma figura, aqui eu não posso mostrar a capa porque ainda é segredo, ainda não foi aprovada
pelo participante, pelo prefeito da CAP, mas eu vou mostrar essa parte de dentro aqui, né? Do Irno Augusto Preto. Quem é esse, presidente? É uma figura. Esse é meu sogro aí. Olha ali. Presidente da CRO, aqui do estado, do CRO, da Uniodonto, ele participa do CRO, da Uniodonto, da Federação dos Uniodontos. E aqui, então aí, ó, família aí dele. Aqui está a família toda típica, né? O pessoal que nos acompanha por esse Brasil afora, gente, isso aqui é uma família típica do interior do Rio Grande do Sul. Típica italiana, Típica né? italiana, né? É isso aí. É uma família que se reúne, faz bastante barulho. Para tomar um bom vinho. Todo mundo quer falar no mesmo tempo, mas ele... Você acredita que o Irno tem 83 anos. Opa! E está fazendo uma pós-graduação em inteligência artificial todo fim de semana em Porto Alegre. Fica a dica, hein? Que exemplo! Toda sexta-noite, sábado, ele tem o curso dele em Porto Alegre. Inteligência artificial. Olha que interessante. 83 anos. 83 anos. É um exemplo. Que maravilha. Pô, quando a família se reúne, a italianada, toda aquela gritaria toda tradicional. Só. Coisa bem boa. Vamos falar, eu não posso deixar de falar sobre a questão do municipalismo, que voltou, presidente, ao debate em função, inclusive, da tal do arcabouço tributário, né? Que a gente está falando, a reforma tributária, onde aí os colegas prefeitos, né, políticos, no caso, prefeitos do executivo, ficaram preocupados em relação, né? Isso não são dos vereadores, é dos prefeitos, mas acho que a UVB está nessa discussão também, não tenho certeza, porque o recurso do município ficou escasso. E aí sobra também para todo mundo que administra, tanto a Câmara quanto o Executivo, né? Como é que está essa UVB? Me parece que os prefeitos não ficaram preocupados, porque se estivessem preocupados, como nós estamos, teriam feito mais, aproveitado a margem dos prefeitos para cobrar. Boa. E não se cobrou. Existe uma tendência dos municípios perderem recursos, existe uma tendência do dinheiro continuar concentrado em Brasília, existe uma tendência dos vereadores ter que ir lá falar com o seu deputado, que o prefeito ir lá para Brasília, falar no ministério, falar com o deputado, com o senador, porque está concentrando. Não deixou de concentrar, vão diminuir, mudando os nomes dos impostos, falar uma linguagem bem simplista, mas o cidadão vai pagar mais imposto, o cidadão vai ter menos recursos no seu município. Eu não entendi que a reforma fizeram uma reforma para concentrar mais dinheiro em Brasília, para nós termos que ir lá com pitos na mão para entregar saúde, educação, desenvolvimento nos municípios. E pior, os nossos deputados parlamentares, os nossos deputados federais, os nossos senadores votaram essa reforma. E não tem esquerda e direita, todo mundo votou a favor dessa reforma, que é um calhamaço de artigos lá que eu não sei se leram, porque se leram, eu não sei quem vai... Eu sei quem vai pagar, o cidadão. Então, assim, os prefeitos que vai pactar, não num primeiro momento, talvez a partir de 32 que se começa essas novas leis, né? Mas talvez vai ser para o outro, vai ser para o município. Vai ser para o município que vai perder. Então, tinha que ter um grande movimento e aproveitar esse período eleitoral, que tudo pode acontecer, e tudo acontece em Brasília, até outubro, se vota a lei do dia para o outro, uma coisa... Tudo que é favorável ao momento eleitoral, tanto de um lado quanto do outro, passa, porque é os acordões que tem lá. Então, essa reforma tinha que ser rediscutida, porque senão o cidadão vai pagar mais, vai ter menos serviços, porque os municípios vão ganhar menos, e ali na frente, daqui 5, 10, 15 anos, vai realmente impactar em muitos municípios que eu não sei se vão existir, inclusive, né? É verdade, né? A gente tem aquela questão, né, presidente, e já foi filho de prefeito, vai para a prefeitura aí, agora passando esse período, a atribuição das prefeituras cada vez cresce, né? Inclusive tem os percentuais, falando da questão como vereador que tem que fiscalizar o dinheiro da prefeitura, se gasta muito mais do que é o obrigado ali, né? Pelos prefeitos, a grande parte dos prefeitos, principalmente municípios pequenos,
e não se diz de onde tira o dinheiro. Pois é. E agora se faz uma reforma que é um retrocesso, porque vai de novo o imposto, o pessoal entender, gente, tem imposto que é para o Estado, tem imposto que é para a Federação e tem imposto que é para o município. E aí se fez uma reforma para o imposto que fica no município, ficar menos para o município, para depois ser discutido por um conselho que ninguém sabe exatamente. E um conselho que vai definir quantos municípios, cada município vai receber. Quer dizer, de novo, tu vai ter que estar lá em Brasília. Em vez de fazer um conselho municipal, para esse conselho aqui, então, no município definir. Muito mais vai fácil. ter tanto aqui. E eu questiono, porque assim, ó, essa reforma tributária não teve a reforma do Pacto Federativo. Ela não teve a divisão de poderes e de recursos. Ela só aumentou, melhorou o caixa do governo federal. Mais uma vez. Vai melhorar. E nós vamos pagar a conta. Nós, cidadão, cada cidadão vai pagar essa conta. E na questão dos municípios, tem município que produtor, por exemplo, de grãos. E eu não digo só os pequenos aqui do Rio Grande do Sul. Pega um município que nem Sorriso, no Mato Grosso, que tem 80 mil habitantes, que é só produção. Como que vai ficar esse município que tem uma estrutura grande e que é produção, e a produção já não está mais nos cálculos aí do município? Aí vão dizer, como alguns dizem, o município não arrecada o que custa a máquina pública. Não é verdade. Hoje já não é verdade isso, porque o que ele produz vai tudo para o Brasil, depois volta fatiado em FPM. Aí o FPM... Então, em vez de melhorar a vida do cidadão e dos municípios, simplificar a vida dos municípios, para não simplificar diminuindo os impostos e levando o dinheiro embora. Podia diminuir o número de impostos, sim, como vai ser... Agora, o recurso tinha que ficar mais onde as pessoas vivem, que é no município. E tem as suas atribuições, tem as suas obrigações. Nos últimos anos aumentou muito as obrigações dos municípios e algum recurso a mais. Às vezes quando é FPM lá, aí nós todo mundo brigando lá em Brasília para 1% a mais do extra do FPM, que são 3 momentos que acontecem. Mas tinha que ser uma lei que já tirar, não precisava nós lá mendigar para aquele 1%, mas fazer vinha através de um pacto federativo. Mais recursos aos municípios. E não vai, nós vamos continuar, infelizmente, se não tiver uma mudança radical, nós vamos continuar pagando a conta no município e Brasília recebendo dinheiro. Vai ser bem isso. E a UVB está chamando atenção para isso. Há muito tempo já. Nós temos 3 minutos para terminar aqui o programa, né? Um bate-papo muito bacana, né? Não passando a mão em cima de algumas coisas aí, bacana a gente conversar. Não falando de politicagem, falando de política, né? Isso achei muito bacana, com o Gilson Conzatti. E a gente está terminando aqui, né? O que a gente pode deixar de recado aí para os vereadores, né? Para quem está aí à frente, né? Do Legislativo Municipal, presidente. Um recado para a sociedade. Acompanhe o trabalho do vereador. Cobre do seu vereador. Existem bons homens e mulheres no Parlamento Municipal. Existem bons homens e mulheres que querem fazer a diferença. Muitas vezes precisa do apoio da população. População que não vai numa sessão da Câmara, que deixa lá, fica 5, 6 pessoas lá para decidir a vida de uma comunidade inteira. Então, dê esse apoio. Não só critique o papel do vereador, porque muitas vezes as pessoas vão para a rede social para falar mal, mas para ajudar, para dar uma ideia, para colaborar, para dizer, muito bem, segue nesse caminho, são poucos. Então, eu acho que é isso. E o vereador entender essa sociedade, entender o anseio da sociedade, transformar isso em propostas, em políticas públicas, em resultado, em entregas para a sociedade. Na medida em que nós consigamos entregar para a sociedade, dar mais entregas junto com o executivo, quem ganha é cada cidadão e cada cidadã de cada município. E aí, tu fortalece o poder legislativo. Tu vira protagonista porque tu está realmente dando o resultado para a tua sociedade. É esse o meu recado que eu deixo aos vereadores. E não deixe de participar das ações da UVB. A UVB é a única entidade nacional que defende o Parlamento Municipal Brasileiro. É a única entidade nacional que defende essa autonomia do Poder Legislativo Municipal que nós precisamos combater todos os dias
várias questões que nos atingem, a partir dos municípios, né? As prefeituras que têm a maioria, que daqui a pouco dão um cargo, 2 para cada vereador, o vereador já não vira mais um membro independente, porque tem compromisso no executivo. Então, não, vamos pensar, eu sou vereador, eu quero fazer para a minha sociedade com transparência, com equilíbrio e tranquilidade. E, acima de tudo, com respeito ao cidadão. Era isso. Obrigado, tá? Obrigado, presidente. Obrigado mesmo. Prazer em conversar. Obrigado você também, mas não sai daí, né? A gente está num programa Em Evidência na TV e na sequência tem mais. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, aqui pela Masper TV, pelo 575, pela Parabólica Digital Brasileira, com o sinal aberto via satélite para todo o país. Obrigado pela sua audiência, sempre obrigado pelo seu carinho. E aqui para o Rio Grande do Sul, pelo 520, pela Claro TV, antiga NET, né? No boleto ali ainda aparece ali, às vezes, a NET ali, agora é Claro TV para mais de 11 milhões de gaúchos, né? Para a região metropolitana e para todo o interior do estado, né? Você também pode se inscrever no nosso canal no YouTube e também acompanhar no nosso perfil no Instagram, Os Bastidores. Lembrando que o programa Em Evidência na TV tem o patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público. Kaiser Mac, mais da metade dos municípios do Rio Grande do Sul já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaiser Mac. Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade. Sinterg, Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Rio Grande do Sul, e você tem que conhecer a SPO Tecnologia, que tem a Suzy. A Suzy é a inteligência artificial da SPO Tecnologia, que zera faltas em consultas e redefine o cuidado na saúde do seu município, né? Muito bacana mesmo, já conversei com o pessoal da SPO lá e realmente os municípios que implantaram o sistema têm diminuído principalmente as faltas, né? Nas consultas marcadas aí no Sistema Público de Saúde. Bom, nesse segundo bloco aqui eu converso com o advogado gaúcho, que é referência aí, né, nacional, quando o assunto é direito tributário. Inclusive, no bloco anterior a gente já falou sobre a reforma tributária com o presidente da UVB e a gente vai seguindo falando sobre esse assunto, entre outros, com o doutor Luiz Trindade, que já está aqui com a gente. Muito obrigado pela participação mais uma vez, né? Prazer em conversar contigo. Eu que agradeço, boa tarde, e eu agradeço novamente o convite de estar aqui conversando contigo, assim, de uma forma muito gostosa, como foram as outras vezes, né? É verdade. É um papo de amigos isso aqui. Papo de amigos mesmo, né? Para falar sobre assuntos complexos. Eu respeito muito, falo para o doutor Luiz, respeito muito aí a área tributária do direito, né? Porque simplesmente está sempre mudando. O sujeito se formou em direito ali, fez os 5 anos, achou que está ok, agora está com a vida ganha. Não, ele não para de estudar nunca porque as coisas não mudam. Quero saber essa trajetória, né? Direito tributário e também insolvência empresarial, até para o pessoal de casa entender o que é exatamente insolvência tributária e essa trajetória. Como é que foi parar nessa área, Luiz? Na verdade, quando eu comecei a trabalhar com direito, eu sempre enxergo o direito como economia e não como direito propriamente dito, né? Então, a área mais próxima que tinha do direito, dentro do direito, era o direito tributário. Então, eu me especializei em direito tributário, fiz minha primeira pós-graduação, meu sócio foi superintendente da Receita Federal por 18 anos, então nós tivemos atuação em grandes casos, Castelo de Areia, Operação Anhanguera, então tivemos muitos casos importantes. E só que chega um ponto que só o contencioso, que só a parte tributária não salva a empresa. A gente começa a se dar conta que o problema é antes disso. O problema é no financeiro, o problema é lá atrás, são nas tomadas de decisões. Então, como só o tributário não ajudava a salvar as empresas, eu comecei a me interessar e a trabalhar com recuperação judicial, que na época não existia, a gente chama de recuperação judicial branca, né? Pelo fato de que, na época, a gente fazia muitos contenciosos para segurar protesto de duplicata, busca e apreensão. Eu também fui advogado de banco, eu advoguei para banco, advoguei contra banco, então já tinha uma formação multidisciplinar.
E aí, então, eu fui para São Paulo fazer uma pós-graduação em recuperação judicial pelo IBAJUD, né, que hoje, há alguns anos, eu sou coordenador acadêmico do IBAJUD, inclusive, né, há mais de 10 anos. Olha aí. E daquela turma ali saíram as referências que nós temos no Brasil hoje na área de insolvência, recuperação judicial. Administradores judiciais, advogados de credor, advogados de banco, né, advogados de devedor. Então, ali formou um grupo muito forte. E aí, unindo as duas coisas, tudo fica mais compreensível, né? Por quê? Eu me comporto e penso como empresário. Sim. Não adianta eu ser um advogado e dizer que vamos entrar com uma ação, quando tu vê que só isso não vai resolver o problema da empresa. Então, cada vez mais tu tem que ter criatividade. E a criatividade que eu digo dentro do direito, ela é a criatividade dentro da legalidade. E a recuperação judicial e o direito tributário são dois mundos completamente à parte. São mundos que não se comunicavam, né? Nunca se comunicavam. Só que o maior passivo de uma empresa em recuperação judicial sempre é o quê? O tributário. Em 2020 veio a legislação que colocou o fisco para dentro da recuperação judicial de uma forma contundente. E eu me recordo que, na época, eu era o único que falava sobre esse tema no Brasil. Eu falava, olha, o direito tributário, a recuperação judicial. Ninguém dava bola. Sim. Não se tinha nem painel sobre a questão fiscal nas recuperações judiciais. Sério, Luiz? Não existia. E daí eu fui o pioneiro no Brasil a falar sobre esse tema. Daí depois eu virei a mãe de Iná, né? É mais ou menos a mesma coisa. Previa aí as Exatamente. coisas, enxergava adiante. E hoje o maior problema que tem dentro da recuperação judicial é o quê? O tributário. É verdade. Né? Inclusive, eu estava mandar um abraço para o pessoal do Esporte Clube Cruzeiro, que tem um estádio ali em Cachoeirinha, que conseguiu uma recuperação judicial, um time de futebol, né? Que estava ali enrolado ali, conseguiu aí um sufoco aí também, né? Sair um pouco do sufoco aí da questão financeira. E a Tassiana, que é a administradora judicial, que é minha amiga. Tá brincando? Que inclusive estivemos lá no evento em Belo Horizonte e eu tô vendo. Isso, olha aí, que mundo pequeno. E agora, pois é, a gente está falando até de time de futebol, né, Luiz? A gente tem aí a questão do que se chama do passivo tributário, né? É um emaranhado. A gente costuma dizer que o empresário ele tem que dedicar um tempo dentro da empresa para entender mais do que aquele tempo que o sujeito trabalha aí do lado do trabalhador só para pagar impostos que ninguém se sabe exatamente de onde vem. Você vai lá comprar um carro com dinheiro que já foi tributado, um carro que também é tributado e depois você paga um imposto sobre o valor do carro que já tem um tributo, que é o IPVA, para andar numa estrada que você vai pagar um pedágio. E a empresa de pedágio vai pagar o tributo. E vai botar gasolina que já vem tributado. Então, é uma coisa assim, uma fila. Eu fico impressionado agora. Imagina o sujeito que tem uma empresa. Né, que tem uma empresa e que exporta, que cada estado tem a sua legislação, e aí você exporta para fora do país, aí também não tem como não ter um tributarista pertinho para chamar de seu ali, né, para o cara não cair numa cilada mais cedo ou mais tarde, que às vezes ali aquele jeitinho pode criar um passivo tributário lá na frente. O que geralmente forma esse passivo são basicamente duas situações. Uma, o empresário... como não tem dinheiro barato no Brasil, o dinheiro mais fácil de pegar é o tributo. Tu para de pagar o tributo e tu não precisa apresentar garantia, tu não precisa, como eu digo, nem apresentar exame de sangue hoje para o banco, como pedem, né? Então, é um dinheiro mais fácil de ser pego, mas é um dinheiro mais caro a ser pago, né? E esse é um grande problema. Ou outras situações são de desconhecimento mesmo, Sim. De classificação errada ou de más assessorias, né? Nós temos muito no mercado as questões de assessorias que visam tão somente ganhar dinheiro e atolam os empresários. E esse é um ponto que nosso escritório sempre pegou muito. As empresas já quebradas por assessorias que, vamos dizer assim, aplicaram golpes, né? Tem que consertar o estrago. Exatamente. Então, o que eu sempre falei que no Brasil o problema tributário é pelo fato que nós não temos linhas de créditos a longo prazo e nem linhas de créditos barato. Então, tu tem uma Selic a 14,75, o custo do dinheiro é altíssimo. Entre pegar dinheiro no banco e botar um monte de garantia e parar de pagar o tributo, o empresário se acostumou com uma cultura de refis,
que ali na frente virar um refis, então ele parava de pagar, só que de 2020 para cá acabaram os programas de refinanciamento, né, desde que entrou a transação tributária. Então, hoje não tem mais isso. Que coisa, hoje não tem mais isso, né? Eu ia perguntar aí qual é os desafios enfrentados. Então, eu achei interessante, isso é verdade, porque você tem um dinheiro caro, aí o sujeito ali já está com empréstimo também, aí o tributo você só chega, o cidadão faz isso também. Exato. Né? O MEI faz isso, tem que pagar todo o MEI ali, depois renegocia o MEI lá e tal. O imposto de renda ali é um pouquinho mais difícil ali, mas também dá para jogar um pouquinho lá para frente, paga uma multa. É multa, juros, ou seja, quando vai fazer o fechamento no final do mês, o que eu tenho para pagar? Aí tu vai olhar, folha eu tenho que pagar, fornecedor tem que pagar. Daí tem um valor alto lá para pagar tributo. Tu pensa, não vai fechar a conta, quem é que vou deixar de pagar? Tu sabe que se tu parar de pagar o tributo, tu pode parcelar ele. Então é isso que tu começa a fazer. Então tu começa a pegar um dinheiro caro. Ai. Fora aquelas questões trabalhistas também, gente que não deposita fundo de garantia para funcionário. E outro problema também é pagar o fundo de garantia no lugar errado, né? Porque tem isso também? Sim, se paga muito fundo de garantia dentro da ação trabalhista, enquanto tu tem que pagar na conta vinculada. Depois a Fazenda não reconhece esse dinheiro como pago e aí entende que está em aberto esse dinheiro. Gente, olha, e por isso que eu digo, né? A questão de preenchimento de formulário para saber para onde vai o dinheiro, para onde não vai. Esses dias um primo meu aí se aposentou, preencheu a vida inteira errado lá, o DARF dele lá, o negócio para aposentadoria, botou o número errado lá. Pá, olha, por isso que o Brasil, o cara realmente tem que ter uma assessoria, né, sabe, profissional ali, né? A questão também das empresas com o fisco, né? Se tem um leão ali, até a própria pessoa física, né? Me lembro ali que meu pai ficava na mesa lá, né? Uma semana. Aí eu me lembro que chegou o governo federal e disse, não, agora não tem mais papel, né? Eu me lembro assim, e o sujeito é aquele que não tem computador em casa, né? Vai para uma lan house e tal, acabou. Até pro próprio fisco é melhor, né? Porque é tudo informatizado, você cruza ali os dados. E hoje em dia já vem, Luiz. Vem. Eu tenho uma rendinha lá de aluguéis ali, já vem o que eu ganhei, eu estava perguntando para a imobiliária, para entregar para o meu contador quanto que eu tinha ganho, ele abriu lá o meu imposto, já veio... Ele já tinha essa informação. Não tem como omitir. Ele já tinha essa informação antes de mim, eu não tinha e o fisco já tinha essa informação. Então não tem como omitir, porque ele pediu direto lá para o imobiliário, não sei, né? Tanto que se tu preencher a tua declaração no site da Receita, tem várias informações já estão prontas que tu não... Exatamente, não isso que eu estou precisa, falando. exatamente isso aí. Que não precisa preencher. Gente, eles são a mãe de Ná também, de cobrar. Mas é uma mãe de Ná com um olho firme, né? É verdade. Então, muitas vezes, e depois vem cobranças, inclusive, de 4 anos depois, 3 anos depois, né? E acho que a empresa é a mesma coisa, acontece isso também? O Brasil hoje tem em discussão tributária 1,7 trilhão de reais. Meu Deus! Salvo engano, dá 3 ou 5 vezes o tamanho do PIB. Então, essas discussões tributárias, elas sempre houveram e elas se alongam ao longo dos anos, né? E isso é impagável, praticamente, né? Pois é. Então, a gente tem uma discussão muito grande e outra coisa que também piora muito é o fato de não se ter uma segurança jurídica ou uma decisão numa velocidade rápida. Porque o judiciário, eu falo para o empresário, o grande problema é que a velocidade da empresa é diferente do Poder Judiciário. É verdade. E eu acho isso um absurdo. Eu acho, vou fazer uma crítica aqui ao Poder Judiciário, eu acho isso um absurdo. O prefeito Sebastião Melo, quando era um amigo meu lá, ainda me ajudava num programa, numa outra emissora, falava, que é advogado, né? Justiça amorosa não é justiça, né? E a gente se acostumou com isso. Agora a gente tem a digitalização dos processos. Não mudou praticamente nada. Continua sendo atrasado. É difícil, bem difícil. E aí o cidadão tem uma vida, principalmente o privado, né? Tem uma vida que ela não fica esperando ali para você entrar, uma regularização e tal, um processo. E imagina questões fiscais, que tu faz uma consulta para saber se tu está recolhendo certo ou errado, essa resposta vem anos depois, dizendo que está errado. E aí? Então esse é um problema de morosidade. Há muito tempo também funcionários da Receita vêm se aposentando e não se vêm fazendo concurso para repor o quadro. Então as pessoas que tinham um conhecimento muito grande vão se aposentando, levando esse conhecimento.
Então, é uma série de fatores assim, dentro da Fazenda Nacional, né? Precisaria de agilidade, né? E eu falo muito assim, eu recordo muito do Everardo Maciel, que é muito amigo do meu sócio, que basicamente foi ele quem criou essas coisas no Brasil. Ele comenta até uma aula de um curso que eu era coordenador, que não sei se tu te recorda, mas tinha uma época que fazia a declaração de imposto de renda na lotérica. Isso. Porque um dia ele passou na lotérica e viu que como tinha gente fazendo fila para aquilo, né? Ele perguntou pro a gente conseguiria fazer? Não sei, vamos tentar. Então ele foi otimizando. E ele era geólogo ainda na formação dele. Olha só, precisamos de mais gente assim, né? Não, ele é sensacional. Barbaridade. A gente chegou no final, até me passei aqui com o tempo do bloco. O Luiz é assim, né? A gente, papo é bom, me passei. Não, sai daí que a gente volta, tem mais papo ali, a gente volta no instante só. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, aqui pela Masper TV. Se você se conectou agora, seja muito bem-vindo aí ao programa Em Evidência na TV, pelo 575, pela Parabólica Digital Brasileira, com o sinal aberto via satélite para todo o país, também pelo 520, aqui para mais de 11 milhões de gaúchos do interior do estado, e aí para todo o planeta, na plataforma digital de sua preferência. Doutor Luiz Trindade, olha aqui, ó, participando da revista jurídica, né, que está maravilhosa, com o meu xará, Cláudio Lamáquia, meu querido amigo aí, né, que já foi presidente da OAB aqui no estado, presidente da OAB Nacional, e aqui dentro está aqui o doutor Luiz Trindade, né, também com uma entrevista aí, Luiz Eduardo Trindade, aí, o Brasil não pode transformar a recuperação judicial em bode expiatório da própria incompetência, declaração forte, hein, doutor Luiz? E eu já vou pedir para o doutor Luiz já falando sobre essa questão de não se apoiar, né, na recuperação judicial, e depois eu resolvo, mas antes disso, eu só lembrar aqui que o programa Em Evidência na TV aí tem o patrocínio de CDP Consultoria e Direito Público, o Kaiser Mac, mais da metade dos municípios do Rio Grande do Sul já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaiser Mac, Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade, Sinterg, Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Rio Grande do Sul, e SPO Tecnologia, você tem que conhecer a SUSE, a IA da SPO, que zera faltas em consultas e redefine o cuidado da saúde no seu município. Lembrando que a gente tem um apoio também lá, mandar um grande abraço para a FAMURS, a Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul. Doutor Luiz Trindade, recuperação judicial, uma ferramenta que a gente estava falando antes ali, né? Não é recente, não é tão antiga assim, e só que não pode, é muito bacana, muito legal, as pessoas ainda não entendem o que é uma recuperação judicial e confundem com falência. Tem uma diferença nisso, né? Como é que é isso? Doutor? Tem, na verdade nós vínhamos de um decreto, né, o decreto das falências e concordatas, que não era um instrumento que dava oportunidade de uma empresa se reestruturar, então ela não tinha essa aptidão. Em 2005, nós basicamente importamos a Chapter 11, que é a legislação norte-americana, tratando como fundamento o princípio da preservação da empresa, botando a empresa no centro da proteção de um sistema que desse condições de ela se soerguer enquanto ela estivesse atravessando uma crise econômico-financeira. Então, se criaram vários dispositivos, né, muitos de negociação, a formação de UPIs, que nós chamamos, né, que são qualquer coisa, carros, ativos de uma empresa que possam ser vendidos sem certidão negativa, ou seja, quem compra uma UPI, ele não é sucessor nem tributário, nem trabalhista, agora com a reforma de 2020 nem ambiental, nem criminal. Então, ele trouxe instrumentos de vazão para que a empresa conseguisse se erguer, descontos, criar classes de devedores, concursais, extraconcursais, e tanto que a primeira recuperação judicial no Brasil foi a da Varig e logo depois foi a da VASP, com diferença de uma semana entre uma e outra. Né? Então, a recuperação judicial, ela é sim um instrumento muito eficiente, desde que utilizada no momento certo, por profissionais que entendam disso, do mercado, e desde que a empresa seja viável. Porque durante um período, e eu critico esse período, muitos advogados do setor usavam a recuperação judicial simplesmente como uma forma de blindar as empresas do fisco,
e vender toda a empresa lá dentro sem sucessão tributária, e então tu esvaziava a empresa e o fisco ficava sem receber o seu crédito. Pois é. E eu sempre discutia sobre isso, e eu criticava isso, dizendo, olha, vocês estão brincando, daqui a pouco eles vão entrar para essa brincadeira. E foi o que aconteceu. Em 2020, meu amigo Felipe Aguiar, um dos procuradores mais brilhantes do Brasil, foi o braço direito de um grupo de trabalho formado para a reforma da lei da recuperação judicial. Ele representou a Fazenda Nacional dentro da reforma, então ele botou vários instrumentos de estrangulamento do contribuinte, ou seja, da empresa em recuperação judicial, dificultando muitas coisas para garantir o pagamento do crédito fiscal. Porque senão ia ficar num rombo. Já vinha ficando. Tinham estudos publicados pela própria PGFN, onde acusava o Poder Judiciário de ser conivente com isso, demonstrando que uma empresa em recuperação judicial deveria uma média de 54 vezes mais do que uma empresa que não estava em recuperação judicial. Porque daí você fica penalizando, né, Luiz, a quem paga em dia o tributo. Exatamente. Havia a questão da concorrência desleal, que atualmente gerou a questão do Código de Defesa do Contribuinte, a lei do devedor contumaz, que agora está todo mundo nessa polvorosa da lei do devedor contumaz. Por quê? Tu tinha uma concorrência desleal e o mercado... Vou te dar um exemplo. Uma indústria na área de cigarros ou de bebidas que não recolhe EPI, ela desregula todo o resto do mercado. Ah, é verdade. O pessoal tem que entender isso, né? Entendeu? Então, os instrumentos estão aí por alguma razão. Sim. O que faz a diferença deles serem bons ou ruins é como tu utiliza eles. Sim, a má fé ou a boa fé. Exatamente. E por parte das duas, por parte dos advogados e por parte da Fazenda também. Pois é. A Fazenda é uma curiosidade técnica. Aí você defende uma empresa que está com uma recuperação judicial. Tem um outro lado que a gente pensa que o governo é uma entidade, né? Uma coisa assim que não... No outro lado tem um Luiz Trindade lá do outro lado pelo governo também, respondendo, cobrando? Não, tem muita gente boa dentro da Fazenda Nacional, tem muita gente... Hoje, eu tenho uma relação ótima com boa parte dos procuradores que atuam, na quarta região fiscal, por exemplo, a equipe é fantástica do núcleo de negociação. Era o Daniel Colombo, o chefe da dívida ativa, agora é o Vandré Búrigo, procuradores fantásticos, como Cadó, Felipe, Thelma, Kohlenberg, Mauro. Gente que entende do assunto. Gente que entende. Ana Paula Batti, em São Paulo, Gabriel Xavier. Porque a ideia é resolver, né? Exatamente. Mas eu fui quem quebrou um pouco esse estigma de briga entre o procurador. Sim, tem que entrar no ranço já, né? Não. Então, eu sempre falo que do nosso escritório, a gente não derruba muro, a gente construi pontes. Boa. Então, nós começamos a construir essa ponte junto com o diálogo com a Fazenda, porque é negócio para todo mundo compor. Claro. A Fazenda recebe e o sujeito tem ali a sua fixação dessa dívida. Agora, quem não quiser pagar, porque não quer pagar, esse não vai querer. Quer brigar, né? Então, a gente tem que começar a separar o joio do trigo. Senão fica o litígio eterno. Né? Exatamente. Então, a gente tem que entender como funciona o sistema, assim, quais são os profissionais que trabalham com isso. Então, a questão da notoriedade, do reconhecimento ajuda muito. Sim. Porque tu tem que pensar que do outro lado tem um procurador. Não adianta tu levar um problema e dizer que a lei diz que tu tem direito. Ele tem as limitações dele, ele tem a discricionariedade, mas também tem a caneta dele na reta. Isso é importante até pro leigo saber, né? Exatamente. Não adianta só impor para ele uma legislação. Não adianta. Que ele não vai cumprir por uma vontade. Não é. Ele tem regras para isso. E aí o advogado tem que entender como é que funciona do outro lado. Existem notas técnicas, existem equipes, existem normas de compliance, existe tudo isso, porque o procurador ele tem que se proteger, porque ele passou anos estudando para entrar no concurso público, e depois ele tem o Tribunal de Contas da União que fiscaliza o trabalho deles. Então, existe uma pressão, e a gente chama, talvez, o que nós chamamos de apagão das canetas. Opa! Né? Que é isso? Quando um funcionário público, um procurador, ele não toma decisão ou demora demais por medo da consequência. Então, isso é o chamado apagão das canetas. Apagão das canetas, gostei disso. E eu me recordo que há pouco tempo nós atuamos, e depois eu posso falar especificamente sobre isso, foi o Acordo 2670 do Tribunal de Contas da União, paralisou todas as transações tributárias no Brasil. Todas.
E aí eu me recordo que dentro do processo era a própria Annelise, subprocuradora, botou que tinha mais de 1.300 transações paradas. E nessas transações paradas, as empresas em recuperação judicial precisando de certidão negativa para poder provar o plano, o juiz concedendo prazo de 90 dias e tudo parado. Então, um ciclo Imagina. que Parava. travou a economia. Parava a empresa. E a economia, que é o Sim, mais porque importante. daí a empresa não podia vender, não podia trabalhar, não podia Exatamente. pagar o funcionário, não podia travava tudo. Exatamente. O juiz não concedia recuperação judicial, deu fundo de investimento, não botava dinheiro porque não sabia que limbo era esse. Gente. Então, aí vem a complexidade do tributário com a recuperação. Claro, Entendeu? claro. E aí eu me recordo que eu, pelo Ibajude, a Mariel Queiroz, que é a maior tributarista do Brasil, sem dúvida alguma, entramos com a Amicus Curiae para tentar ajudar os procuradores. Está né? com o quê, doutor? Desculpe. Amicus Curiae, ou seja, é uma forma de que nós temos interesse que aquela situação jurídica se resolva e nós demonstramos que temos esse interesse e temos essa capacidade constitucional, então nós ajudamos na prática os procuradores a se defender. Foi basicamente isso, né? Entendi. E à época eu me recordo, porque a grande questão foi o seguinte, o Tribunal de Contas disse, olha, vocês estão implicando em violação à lei da responsabilidade fiscal, concedendo o uso do crédito do prejuízo fiscal acumulado e da base de cálculo negativa acima do limite legal. E não era acima do limite legal. Não era. E então, naquele momento, ocorreu o que a gente chama de apagão das canetas. Todo mundo tirou as canetas, as transações pararam, a empresa precisando de certidão negativa, o Brasil paralisado e os procuradores todos, de uma forma coerente e protetiva, se protegendo. E eu me recordo que um dos trechos, um pequeno trechinho assim, que eu utilizei, era de um livro, né, do ex-presidente do Tribunal de Contas da União, o ministro Bruno Dantas, que foi meu professor no doutorado. Olha aí. É um livro chamado O Consensualismo no Direito Administrativo Brasileiro. E nesse livro, que é prefaciado pelo Gilmar Mendes, ministro do STF, tem um trecho que ele escreve o seguinte: o administrador público não pode infantilizar suas decisões ao ponto de não tomá-las como se fossem filhos oprimidos criados por pais opressores. Então, eu usei exatamente esse trecho para o Tribunal de Contas, mostrando que eles estavam agindo como pais opressores. Sim. Então, para tu ver a falta de coerência, né? Sensacional. Mas conseguimos reverter por unanimidade e agora as transações estão andando novamente. E a economia, por sua vez, também destravou. Gente, segundo bloco foi aulão, né? Foi aulão agora. Para você que está estudando direito aí, pode ver no YouTube lá com calma, direitinho, rever de novo, que foi aulão. Agora foi impressionante. Agora o homem veio inspirado aqui, deu aula aqui, né? O segundo bloco foi assim, ó, sensacional para entender o porquê dos porquês, tanto pelo lado da justiça, pelo lado, né, do advogado que trabalha aí nas recuperações judiciais. Sensacional. A gente vai fazer um intervalo, mas não sai daí, porque em seguidinha tem mais Luiz Trindade. A gente já volta no instante só. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, aqui pela Masper TV, pelo 575, pela Parabólica Digital Brasileira, com o sinal aberto via satélite para todo o país, o 520, aqui, né, pela Claro, antiga NET, aqui para todo o Rio Grande do Sul, para mais de 11 milhões de gaúchos, e você pode acompanhar toda a nossa programação na sua plataforma digital aí de sua preferência, né? Tá lá a Masper TV na internet para toda a galáxia. A gente lembra que o programa Em Evidência tem o patrocínio e o apoio de CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac e mais da metade dos municípios do Rio Grande do Sul já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac, Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade, Sinterg, Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Rio Grande do Sul, e a SPO Tecnologia, conheça a Suzy, a IA, né, Inteligência Artificial da SPO Tecnologia, que zera faltas em consultas e redefine aí o cuidado da saúde no seu município, né? Eu estou conversando com o Dr. Luiz Trindade, a gente está falando aqui sobre questões muito importantes, recuperação judicial, a questão da carga tributária, e a gente teve uma aula no bloco anterior, lá você confere lá o programa na internet, sensacional. Doutor Luiz, vou seguir perguntando de que forma
a reforma tributária, a gente não pode deixar de falar também, né? E o Luiz comentou comigo há muito tempo atrás, questão que a gente falava antes aqui com o presidente, que é vereador, presidente da UVB, da União dos Vereadores do Brasil, sobre o impacto da carga tributária na vida dos municípios e, consequentemente, na vida do cidadão, né? E agora está aí. O pessoal está choramingando, o arcabouço fiscal, como o antigo ministro da Fazenda falou, que ia resolver, que ia diminuir os impostos, né? Diminuir a carga tributária e diminuir os impostos, então é simplificar a vida. E o doutor Luiz Trindade lá atrás falava que não, e só falava que não ia ser assim, como isso ia criar um problema para os prefeitos, pela concentração da contribuição dos tributos do município em Brasília. E agora está aí todo mundo de cabelo em pé, né? Eu acho que o pessoal dormiu, né? Não sei como deixaram aprovar. Eu tenho essa crítica, tu sabe que eu fiz isso. Eu me lembro. Há muito Tinha tempo, saído no dia anterior ali isso. uma aprovação. Eu me recordo até que teve uma época que eu fui num programa de rádio discutir, e tinha um advogado que defendia a reforma tributária, e eu ficava pensando... Mas ele não leu, então. Não, tomou, sei lá o que ele tomou antes de vir pra cá. Alguma coisa. O negócio era um calhamaço, assim, o resumo era um troço desse tamanho. Aí, no final, eu me recordo, assim, que eram tantos benefícios que ele enxergava, que eu não enxergava, que me perguntaram, era uma pergunta para os dois, o que o senhor acha da reforma tributária, o que o senhor acha? Eu falei, olha, vou dizer uma coisa. Se o doutor do outro lado trouxer qualquer deputado federal que votou essa lei nessa noite e ele chegar aqui e conseguir nos explicar quais são os efeitos econômicos e financeiros disso para a nação, eu vou concordar. Agora, se ele não souber, eu vou continuar com a minha posição. E ninguém nunca soube até hoje. Nem sabe, nem como vai nem ficar. vamos saber. Né? E agora está aí. E agora a gente tem isso aí, né? A gente vai... Na minha opinião, tá? Muita gente tem as suas opiniões. Mas a minha opinião, ela quebra o pacto federativo. À medida que tu tira a autonomia financeira de um município, de um estado, tu está automaticamente tirando a autonomia política. E eu acho que nós vamos ter algumas discussões envolvendo municípios e União de matéria constitucional sobre isso. Esse é um ponto. Outro ponto que é muito sensível também, como eu falei antes, de uma forma... para que se entenda, os prefeitos vão ter que ir a Brasília com pinico, pedir moeda para poder trocar um paralelepípedo da rua. Então, essas coisas vão acontecer, porque o governo concentrou muito a renda. A forma que vai ter um conselho que vai fazer a distribuição disso, está tudo ainda muito confuso. Quem vai participar desse conselho? O que eu digo é o seguinte... falava que o Brasil tinha um sistema tributário mais complexo do mundo. Isso. Tudo bem que é complexo, mas a gente levou anos para entender como ele funcionava e já estava entendido. E agora mudou tudo de novo. A jurisprudência já tinha determinado, a gente sabia as regras, como as coisas funcionaram, então tu tinha segurança jurídica. Aí agora pegaram e viraram tudo de cabeça do novo, parece, vai começar o jogo de novo, apertou start. Já começou o contencioso sobre a reforma tributária. A própria PGFN, do laboratório da PGFN, já tem um grupo de estudos das teses que virão. O próprio STJ já está comentando que vai ter uma avalanche de discussões judiciais dentro da reforma tributária. Mas até aí tudo bem. O que eu me refiro são os efeitos práticos. Nós vamos ter um aumento de carga tributária violenta, principalmente no setor de prestação de serviços, que é o que mais emprega no Brasil. Aí as pessoas perguntam, mas o agro não tem tributação. Vai ter. Como é que faz para o produto do agro chegar na mesa da gente? Quantos prestadores de serviços são utilizados? Qual é o resultado disso? Inflação. Então, nós vamos ter uma outra coisa que é interessante. A nossa carga tributária está aumentando, deu que tem o que nós chamamos de curva de Laffer, que demonstra, isso é estudo já conhecido, que quando chega num pico de carga tributária, a partir daí não sobe mais a arrecadação, ela cai. Porque tu não paga, porque tu não tem condições de pagar. Quebrou. Exatamente. Então, eu me recordo que quando o governo entrou, a primeira coisa que ele fez foi tirar o benefício do PERSE. O PERSE já era algo que veio especificamente para as empresas que foram atingidas pela crise da pandemia. Tu já tirou esse recurso. Outra coisa que eu sou completamente contrário, retirar a possibilidade de um estado, de um município, conceder um benefício fiscal para uma empresa se instalar. Quem é que vai instalar uma empresa no interior do Nordeste para gerar emprego hoje? Se ninguém mais vai poder. Então, a forma do município arrecadar era justamente trazer empresas através de benefício. E isso traz um crescimento econômico, cultural, escolas, é arrecadação, é crescimento. Então, no momento que tu tira dos municípios e do Estado isso, tu está tirando a autonomia
política. Inclusive, alguns municípios vão desaparecer. Exatamente. Né? Porque daí, como é que sem contar que os dois sistemas vão funcionar agora nesse primeiro momento em paralelo também. Não, e é interessante, fazendo uma brincadeira aqui, porque a gente fala de recuperação judicial, e nos Estados Unidos os entes federativos podem pedir falência, né? Então Detroit já pediu falência. No Brasil, não. Ah, sim, então, a cidade pode pedir falência. Né? Aqui no Brasil nós não pedimos. Eu não sei se não vai ter uma legislação daqui a pouco autorizando que os prefeitos peçam só falência. Pois é, e aí a gente estava falando antes ali, Luiz, você estava falando antes que vai ter briga jurídica para o pessoal entender entre uma prefeitura e o governo federal, por exemplo? E estados também. Porque na prática o dinheiro vai voltar, e isso foi uma falácia. Não, agora vai ter uma redistribuição de renda. Não. Isso. Pelas regras, quem mais vai ter dinheiro de volta vai ser o Sul e Sudeste. Ou seja, o Nordeste vai ficar mais pobre. Eu ouvi falar disso. Então, assim, o que eu vejo, né, e aqui não é crítica política, sim, governo A ou B, mas no governo anterior nós tivemos vários instrumentos assim de incentivo à iniciativa privada. Sim. Lei da liberdade econômica, sim, lei da transação tributária, sim, reforma da lei da recuperação judicial, tudo trabalhando para o consensualismo, tudo trabalhando para que a gente tivesse uma facilidade da livre iniciativa se desenvolver. Quando mudou o governo, o que veio? Uma cultura de litígio, que é marcante. Que o empresário é bandido. Aumento de carga tributária, o empresário é o malvado, mas quem é que paga o tributo, quem é que paga o tribunal? Gera emprego. Exatamente. Então, assim, foi uma quebra cultural abrupta, né, que não deu tempo de ninguém se preparar. E foi uma atrás da outra, igual a tributação de dividendos. Tributação de dividendos nós já tributamos, eles usam. Sim. Mas o que aconteceu na época? Nós trocamos a tributação de dividendos pela contribuição social sobre o lucro líquido. Então, só que agora tem os dois juntos, isso ninguém se lembra. Aí para tu justificar uma porcaria dessa, tu diz, mas a OCDE. A OCDE não está nem aí para o Brasil. Quando tu quer justificar alguma coisa, tu usa a OCDE como justificativa. Gente, olha, impressionante. De novo, né? Como a gente pode entender de uma maneira, isso que ele falou que ele está com paciência hoje, assim, né? Porque dependendo ali, né? Dependendo, a gente pode falar coisas mais ácidas ali, falando de uma maneira simpática, querida, né? Mas olha, doutor Luiz, é impressionante mesmo, né? E só está começando porque a gente tem aí a situação justamente, né? De que vai ser progressivo, né? Vai ser implementado até 2030. 32, se não me engano. Eu até escrevi um artigo brincando sobre o tripé da insanidade jurídica. Né? Tripé da insanidade jurídica. Que basicamente o que eu quis explicar. Tu tem uma empresa que entra em crise. Ela entra em crise, ela precisa de certidão negativa. Para conseguir a certidão negativa, ela tem que pedir uma transação tributária com o governo federal. Sim. As transações tributárias estavam paradas em razão de uma decisão do Tribunal de Contas da União. Sim. Então, eu não tinha a minha certidão negativa, não concedia a minha recuperação judicial, fundo de investimento não botava dinheiro, todo mundo estava parado, o juiz não sabia o que fazer, e, ao mesmo tempo, uma carga tributária subindo. O que começou a acontecer? Aí veio a lei do devedor contumaz. Sim. Ou seja, mais um puxadinho da execução fiscal apertando o cerco. Então, tu começa a empurrar o empresário para onde? Para o Paraguai. E o que está acontecendo? Que é o que está acontecendo. Nós tivemos uma das indústrias mais antigas do Rio Grande do Sul indo para o Paraguai. Por quê? No Paraguai não tem isso tudo. Então, é muito mais fácil tu mudar e aí tu tem uma fuga de capital absurda do Brasil hoje, em razão desse emaranhado todo a título de arrecadação a qualquer custo. Gente, depois não sou eu que estou falando, viu? Estou trazendo um especialista aqui, o meu querido amigo Luiz Trindade. Doutor, muito obrigado pela participação mais uma vez. Vamos seguir conversando muito ainda, né? Dessa maneira bacana, legal, passou muito rápido, porque, né, ainda tem as emendas ainda e tal. Tema não falta. Tema não falta. E eu vou trazer aqui porque a maneira como o Luiz aqui explica, eu acho muito bacana. O segundo bloco foi aulão, viu, gente? Foi aulão para quem está começando aí o direito, aí foi aulão.
Obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço. E eu só tenho que mandar um beijo lá pro pessoal lá de casa, meu filho, Dudu, Pietra, minha esposa Milene, que eu amo muito, né? Porque se eu faço isso tudo é por eles. Então, a nossa motivação de levantar de casa e de tentar construir um país melhor é por causa das nossas famílias, né? É a família. Senão a gente já tinha se mudado daqui. Com certeza. Obrigado, Luiz. Muito obrigado. Obrigado a você de casa também, tá bom? A gente volta aí a qualquer momento aqui na programação da Masper TV, tá bom? Até mais.